Vamos lá. Vamos lá. Mensagem 82, tua obra. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Paulo, carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio as tuas aptidões, e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Tens, assim, a tua obra particular e intransferível na execução do plano universal de Deus. Não aspires, desse modo, a assumir de imediato as responsabilidades daqueles que se encontram expostos à multidão, a pretexto de desempenhares mandato especial ante a providência divina. A tarefa de que te incumbes nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar é de suma importância nos desígnios do Senhor. A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que se grafarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade. E o menino que te obriga a pesadas noites de insônia pode trazer consigo o trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro. A fonte que proteges, em muitas ocasiões, será o alimento para milhares de criaturas. E a árvore que plantas dar-te-á talvez amanhã o remédio de que precises. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faze-o do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi ele, um dia, na terra, humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. Vamos orar. Rogando a Deus, de amor e misericórdia, que nos ampare nos nossos propósitos de estudo, de aprendizado, de ampliação dos nossos conhecimentos e, principalmente, da nossa reforma íntima, onde, buscando galgar degraus cada vez mais altos, precisamos de boa vontade, de proteção, de inspiração, de estímulo, tanto que venha do lado externo como do nosso íntimo. Para isso, temos essa pleiade de espíritos a nos amparar, a nos ajudar, porque ninguém consegue alcançar altos voos sem dar os primeiros passos. Por isso, rogando a Jesus, rogando a Paulo, a espiritualidade amiga que nos abraça, que continue nos abençoando para que possamos, com firmeza, com confiança e fé, seguir em frente para atingir propósitos firmes. Envolva-nos, Senhor, na sua luz e no seu amor. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, gente. Boa noite a todos aqueles que chegaram agora. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma viagem pelas cartas de Paulo aí. Estamos aí no dia 30 de abril de 2025 e vamos iniciar o capítulo 5. Isso, capítulo 5. Espero que todos tenham lido, já estão aí com as suas observações, porque o capítulo 5 é uma continuação aí do 4. Ele continua falando de coisas espirituais, ele está na mesma vibração espiritual, né? A impressão que nos dá ao ler assim o finalzinho do 4, principalmente agora que está chegando o 5, a impressão que nos dá é que seria o próprio Cristo falando ao nosso coração. Tamanha a profundidade do que Paulo fala no capítulo 5. Tenho certeza que vocês leram e são coisas muito espirituais, mas muito espirituais, muito profunda, tem uma qualidade de texto única também.
E o bom foi que nós fizemos um estudo sobre o templo, sobre o tabernáculo, porque aqui ele vai falar, aqui ele vai dar uma ênfase muito bonita para o templo, sabe? E ele está utilizando de todo o seu conhecimento da Torá, judaico, dos estudos que Paulo tem como um judeu fariseu, e só que ele está colocando as coisas espirituais do Cristo dentro dele. Essa é a grande diferença, né? Então vamos lá, gente. Versículo 1, capítulo 5. Deixa eu só posicionar aqui. Ok, vamos lá. Sabemos, com efeito, a que se a nossa morada terrestre, esta tenda, for destruída, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas. Tanto assim que gememos pelo desejo ardente de revestir por cima da nossa morada terrestre a nossa habitação celeste. O que será possível se formos encontrados vestidos e não nus? Pois nós que estamos nesta tenda, gememos acabrunhados, porque não queremos ser despojados da nossa veste, mas revestir a outra por cima desta, a fim de que o que é mortal seja absorvido pela vida. Vamos dar uma pausa aqui. Alguém quer comentar alguma coisa do que vocês perceberam nesses 4 primeiros versículos? Alguém quer trazer uma visão do que Paulo tá nos falando aqui? Eu entendi que quando ele fala aqui da tenda, né, do tabernáculo, eu entendi que ele está se referindo ao nosso corpo físico, né? E a existência dessa casa eterna, desse lugar, desse corpo espiritual que nós vamos adquirir depois, Certo, né? certo. Então, assim, uma coisa nós temos que ter certeza que vocês podem escrever. Ele não está falando de habitação física. Ele não está falando de corpo físico. Ele está falando da nossa casa de encarnado. Ele está falando do nosso corpo. Quando ele fala não feita por mãos humanas, então Não está é? muito óbvio, Não né? é? É muito óbvio, né? Por isso que eu estou falando, gente. O Paulo, vocês têm que sentir esse texto. Ele é muito profundo. Observem como que a doutrina espírita nos ajuda a compreender muito melhor com a doutrina espírita. Né? Para nós é como se fosse um complemento da obra kardeciana. É muito Então, profundo. já que você falou em doutrina espírita, a questão 149, né, é o que sucede à alma no instante da morte, volta a ser espírito. Isso é, retorna ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Isso, a gente até vai entrar aqui, que existe uma habitação celeste. Paulo falou isso. Trouxe até uma questão dos livros dos espíritos também, né? Muito semelhante a essa, Jane. Então, Paulo inicia aqui esse pensamento. Né? A gente viu corpo celestial, a gente falou de ressurreição, o corpo celestial é dos espíritos puros, ela é eterna. Então existe o quê? Existe uma morada celestial. Existe uma morada dos espíritos puros. Né? Falamos que quando nos tornamos espíritos puros, ou seja, a ressurreição, essa é a ressurreição. Então, a partir desse momento, viveremos só no mundo espiritual. Tá? Por quê? Porque eu estarei no corpo celeste. Não fazemos ideia como que é esse corpo. Não fazemos a mínima ideia como é esse corpo. Tá? Mas sabemos que estaremos lá. Então, quando Paulo começa a falar aqui da nossa morada, mais à frente ele vai falar do templo, né, a gente se remete àquele estudo do tabernáculo. A gente hoje, quando falar do templo tabernáculo, a gente visualiza aquilo lá. E na verdade, quando a gente coloca assim, o tabernáculo, o povo saiu do Egito e foi para o deserto a peregrinar. A ideia dessa peregrinação, a escravidão que teve do Egito,
todo esse caminhar no deserto durante aproximadamente 40 anos, isso tudo, gente, é um grande... Aconteceu? Aconteceu. Mas para nós é um grande simbolismo. Por quê? Porque o Êxodo, ele não é só um livro que trata da história do povo hebreu. Ele é um grande símbolo, é uma grande parábola de reencarnação. É uma grande parábola da reencarnação. Eu sair do deserto, da escravidão das paixões, ter o tabernáculo, caminhar no deserto para purificar, é uma parábola de reencarnação. É uma parábola. É o alvo. Então, aquele êxodo, a história do êxodo ali, não é simplesmente o povo. A gente tem que ter um olhar mais avançado. Nós estamos fazendo o nosso êxodo. Cada um de nós aqui está fazendo o nosso êxodo. Estamos saindo da escravidão, ainda temos paixões, estamos peregrinando pelo deserto para deixar para trás as nossas paixões, as nossas inclinações mais. Estamos fazendo isso tudo aí. Né? Então, voltando aqui, no versículo 1, quando ele fala morada eterna, né, não foi feita por mãos humanas, conforme a Jane disse, opa, tem uma coisa interessante aqui. O nosso corpo não foi feito por mãos humanas. Ok? Então, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas. Opa! Teremos uma morada eterna em corpos que não foram feitos por mãos humanas. Se você for olhar Gênesis, o capítulo 1, lá no versículo 26, né, faça o homem à imagem e semelhança de Deus, o que significa isso? Que Deus nos criou com capacidade de sermos deuses, com D minúsculo, com a total participação na nossa seara evolutiva, na nossa evolução. Deus nos deu a luz da perfectibilidade. É isso que Deus nos deu. Temos que utilizá-la. Né? Temos que nos despir, temos que jogar essa vestimenta. Por isso que Paulo fala da morte. Nós estudamos isso, a morte do pecado. Né? Para quê? Para que a vestimenta do Espírito seja uma vestimenta celestial. Né? A gente sabe, nascer e morrer é um choque. Né? Nosso corpo físico gera dor, gera sofrimento, gera fome. É um desafio estar encarnado. É um desafio estar no final da encarnação. Né? Mas nós temos um corpo que é compatível com o nosso estado evolutivo. Nós temos um corpo compatível com a nossa brutalidade moral, com a nossa intelectualidade. Pode falar, Joelma. É porque eu estou aqui pensando, nós temos essa compreensão hoje. Quando eu li isso aí, a primeira vez que eu li, eu falei, nossa, ele está falando de reencarnação, entendeu? E assim, bateu na hora. Mas naquela época, como que os coríntios compreenderam isso? Não compreenderam. Não sei. Um ou outro pode ter sido, mas a grande maioria... Não sei. Sim, ficou semente plantada, né? Eles tinham ideia de espíritos? Eles tinham ideia de espíritos. Eles tinham. Mas isso aí é muito profundo, muito filosófico. Muito profundo, eu tô falando, é muito profundo. Uma sociedade, né? Como era Corinto naquela época, toda materialista, né? Toda cheia de valores deturpados. Mas eles tinham ideia de espiritualidade, de espíritos, eles tinham deuses, cultuavam, eles tinham anjos caseiros. Anjos caseiros não, espíritos caseiros, que são aqueles desencarnados dos seus entes queridos. Eles tinham um culto dentro de casa. Era uma cultura romana e helenística, né? Grega. Trazia isso tudo aí. Mas esse detalhe que nós estamos tendo hoje, muito difícil. Muito difícil. É a mesma coisa se você não tiver essa visão espírita, da doutrina espírita, fica difícil. Para nós fica muito simples por conta desse conhecimento espírita que a gente tem. Eu falei, para nós a chave
para a gente entrar nesse cofre e abrir essa grandiosidade que Paulo está nos mostrando é a doutrina espírita. A chave é Allan Kardec. A chave é a doutrina dos espíritos. Porque sem a doutrina dos espíritos, a gente roda e acaba... Vai ter uma outra explicação. Mas é uma explicação que gera dúvida. É uma explicação que não planifica. Que você vira e fala assim, tá faltando ainda alguma coisa. Tá legal. Tá legal. Tem alguma coisa aí ainda, entendeu? E olha que nós estamos estudando, gente, num nível, nós aqui, não é ninguém aqui fez curso de judaísmo, ninguém fez curso de Cabalá, ninguém fez... Gente, nós somos um grupo interessado em estudar as cartas de Paulo. Aqui não tem nenhum mestre de nada. E olha como a doutrina espírita nos ajuda. Ô Sidney, te fazer uma pergunta. Então, essa fala dele aqui a respeito de morada terrestre, tenda, ele está falando a respeito do corpo físico. A primeira parte, sabemos com efeito que se a nossa morada terrestre, essa tenda for destruída, corpo físico. Corpo físico. Corpo físico. Teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas. Aqui você pode botar até colônias espirituais. Mas aqui está falando do corpo. O perispírito, nós destruiríamos o corpo vai ficar, e nós vamos ter um corpo perispiritual. Esse teremos no céu um edifício, seria então a chegada do lado de lá, termos acesso a encarnações passadas? Edifício, andares? Não. Não? Ele está falando de corpo espiritual. Mas edifício espiritual... Aí edifício no sentido de edificação. Eu imaginei um prédio. Não. Aqui, um corpo físico aqui. Do lado de lá, né, encarnações. Como se fossem, né, etapas. Né? Não, legal, sua visão é bacana. Mas em verdade ele não está falando isso. Ele está falando da construção que Deus nos colocou. Exatamente, a Joelma utilizou a palavra certa. Edificação. É porque eu tinha imaginado outra coisa. Esse corpo físico eu consegui compreender. Mas teremos no céu um edifício, na minha cabeça eu não consegui ver edificação. Eu consegui ver um prédio com andares. Lembrei daquela colocação que na mente a gente tem as moradas mentais. Exatamente, entendeu? Aí eu fiquei pensando em ter acesso às coisas, né, ou que já aconteceram, ou que nós não temos acesso aqui. Imaginei uma coisa assim, mas então... no caso, aí seria, né, naquelas moradas do castelo da Teresa d'Ávila, seria o mais interior. O mais interior, isso. Então, mas eu fiquei pensando justamente nessa colocação que ela fez, porque ela deu um exemplo como né, as divisões, né, da mente e do mais interior, e aqui eu imaginei uma coisa parecida, mas já corrigi aqui. Ele está falando do corpo. Tanto é que no versículo 12 ele fala assim, tanto assim, que gememos pelo desejo ardente de revestir por cima da nossa morada terrestre a nossa habitação celeste. A nossa habitação celeste. Queremos evoluir. Queremos ter um perispírito mais sutil. Queremos evoluir. Temos esse desejo, essa ânsia. É a evolução. Porque o espírito encarnado, ele sente, mesmo que de forma inconsciente, esse desejo dessa liberdade, dessa plenitude espiritual, né? Esse capítulo 2, esse versículo 2, eu não consegui pegar. Não consegui. Porque, assim, ele está dizendo aqui o desejo ardente de vestir por cima da morada terrestre. Ou seja, o corpo de carne. Aí eu não consegui. A habitação celeste seria assim, usando o corpo de carne para chegar a um nível mais alto, subir de patamar. Se você pegar o exemplo da Alcione, renúncia, olha como que a evolução que ela tem. Ela santificou o corpo que ela tinha. A habitação do corpo que ela tinha, ela santificou.
ela fez uma habitação celeste. Jesus, a encarnação de Jesus. Sabe o que eu pensei aqui? Nada a ver com isso aí. Quando ele fala pelo desejo ardente de revestir por cima, É isso. eu quero atingir essa libertação, essa plenitude, mas eu tenho dificuldade de me desprender da coisa material, do orgulho, do egoísmo. Então eu quero burlar, eu quero colocar por cima e mesmo assim... Não. É a questão de evolução. É questão de evolução do espírito. Você entendeu agora, Revestir Johnny? por cima. O que é revestir por cima? Eu vou santificar. Eu vou chegar até o último estágio do meu corpo físico e vou habitar um mundo celeste. Só que na minha última encarnação, nessa morada terrestre, eu terei minha habitação celeste. Eu vou santificar o meu corpo. Então esse gemido não representa um sofrimento e nem uma limitação carnal. Seria uma ânsia, um gemido de que eu quero melhorar. É o gemido da evolução, é a dor da evolução. Para nós evoluirmos, nós temos que passar por dores. Seria essa ânsia, né? A criança ao nascer, ela não sente uma dor, mas não é necessário. É a dor, a evolução. Seria dignificar o corpo físico para ser digno da vida eterna. Perfeito, Angie. Perfeito. Isso aí. Né? Isso aí. Dignificar. Isso aí. Excelente. Hoje vocês estão com umas palavrinhas muito boas. Dignificar. Qual que foi, João, que você falou que eu peguei? Edificação. Edificação, muito boa, gente. Vocês estão bem na sintonia, graças a Deus, ajudando bem aqui. Se você pegar a questão 186 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar assim, ó: haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Corpos materiais, ele está falando de corpos grosseiros. E aí os espíritos vão responder: e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo para vós, é como se não existisse. Mas existe. Esse é o estado dos espíritos puros. Ele vai continuar existindo. É Livro dos Espíritos? Isso, 186. Né? É o perispírito de quem habita o mundo celeste. Ele é tão etéreo, é como se não existisse, mas existe. Nós nunca perderemos o nosso perispírito. Para nós é como se não tivesse, mas ele está lá. Aí olha só que legal a questão A, 186A, o que Kardec vem completar. Parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Entendeu a pergunta? Entre a última encarnação e o espírito puro não tem pronto, agora espírito puro. Pronto, agora você passou aqui, você fez 155 encarnações. Tem uma linha divisória? Né? Tem um degrau. Não tem. O perispírito vai ficando tão sutil, que daqui a pouco você já está espírito puro. Ô Sidney, e aí que entra o termo edifício, porque a construção desse corpo espiritual ficando mais sutil, mais puro, vai sendo o quê? A nossa construção, o nosso edifício. Eu entendi edifício nesse sentido, porque o meu corpo espiritual não é igual ao seu, não é igual ao do outro. Cada um vai construindo o seu edifício. Eu entendi edifício nesse sentido. E a construção é o que eu tinha entendido também. Mas assim, ela está dando um outro sentido. Como? Porque o que ela falou foi a evolução através da melhoria. Sim. E a gente vai melhorando através das encarnações. Sim, tá certo.
Ela está dando um outro sentido para o texto. Entendeu? Não, Ela mas está dando a esse interpretação sentido, espiritual dela. entendi, mas foi desse jeito que eu pensei aqui, a hora que eu vi esse Então, edifício aqui. mas Que eu falei com você, lembra? Isso significa as reencarnações que a então, gente mas vai... deixa eu explicar. O sentido do texto do Paulo é o corpo. O que a gente está tirando é conteúdos espirituais do texto. São válidos. Tá ok. Entendi. Não tá, Mas- não tá, mas a gente está seguindo a linha, estou seguindo a linha do Paulo. A gente vai e volta, né? A interpretação é isso aí. Eu gostei dessa interpretação. Então é que eu falei assim, eu não tinha pensado nisso. Porque a linha do Paulo é a gente evoluir, tem a morada terrestre, depois tem a habitação celeste. Ele está fazendo uma linha. Ele está fazendo uma linha evolutiva. Essa é a linha que a gente vai seguir. Só que a gente sai e volta, sai e volta, sai e volta. Porque tem interpretações. Porque tem a ver. Isso tudo faz parte da construção que nós estamos fazendo do estudo aqui. Não está errado. Não está errado, não. Mas é uma construção, é boa. Tem a ver, tem. Uhum. Isso que a Ângela acabou de falar, que talvez eu não tenha entendido, faz parte da nossa construção de ser eterno. Nós não estamos fazendo um edifício de encarnações? Então, é nisso que eu tinha pensado, para chegar à habitação celeste. Ok. Que é essa sutileza, né? Que você colocou aí de chegar a não ter mais essa necessidade, Sei, né? sei. Dessa casa terrena que nós hoje precisamos. Sei. Então, quando a gente chegar lá, não preciso mais encarnar, espírito puro. Só que a gente tem que ter uma ideia do seguinte: não existe última encarnação no planeta Terra. Não. Não existe. Não existe. Né? Por quê? O perispírito da Terra está longe de ser um perispírito celeste. Ninguém sai da Terra e vai direto para o mundo celeste. Isso aí é salto. Não tem. Isso aí não é nem evolução. Né? Por isso que existem os estágios: regenerado, ditoso, celeste. Então, a gente, como espírito mortal, nós não estamos sujeitos à última encarnação nesse planeta Terra. Não tá. Salvo os que são convidados. Sim, sim. Nós terráqueos. Esses já estamos lá, esses já estão lá em outro patamar. Eles são Sim. convidados, vêm, fazem a missão São deles imundos e tudo. ditosos. Ok. Isso. E voltam. Isso. Nós somos terráqueos. Nós aqui, habitamos aqui. Tá. Né? Então, assim, a gente está na Terra. Qual que é o próximo degrau? Regenerado. Né? Melhores espíritos, vamos evoluindo. Tá? Então, assim, vamos passando. Depois do regenerado, muito ditoso. E por aí vai. Então, o espírito puro, vocês podem escrever aí, com todas as palavras, ainda é muito acima da nossa compreensão, gente. Nós estamos falando aqui, estamos interpretando algumas coisas que os espíritos, através de Kardec, colocaram lá e tal, mas vamos dizer assim, ainda está acima da nossa compreensão. Está acima. Por quê? Porque a gente ainda está aqui, terra a terra. A gente tem que fazer o nosso terra a terra aqui. Essa habitação celeste a gente ainda não consegue Não, ter não. o que é. A gente está lá, imagina, mas assim, está muito, muito longe. Né? Então, assim, se você botar Jesus é um espírito crístico. É só isso, pronto, acabou. Acho que eu falei semana passada para vocês, se você pegar a Gênesis lá, o capítulo 2 que ele fala de Deus, os espíritos vão falar, ainda nos falta um sentido para compreender Deus. Então nós vamos evoluir. Que sentido é esse? Não sei. Agora, se você pega as falas de Jesus, eu e o Pai somos um só, ninguém passa o Pai se não passar por mim, né? Eu vejo o Pai, eu sou o Verbo divino. Ele tem essa compreensão já. Ele já tem esse sentido. Ele sabe o que ele está falando. Né? Então, para nós, né, se você pegar Chico, Bezerra de Menezes, vão encarnar? Vão encarnar. Pode se encarnar até em mundos ditosos, mas vão encarnar. Eles não são espíritos puros. Não são espíritos puros. Né? Então, se você pegar 5.000 anos atrás, onde o mundo entrou na fase de mundo de expiação, há 5.000 anos atrás, o nosso planeta Terra era um mundo de expiação criança, infantil.
Hoje, atual, em 2021, nós somos um mundo de provas e expiações de terceira idade. Por quê? Porque a regeneração está batendo aqui. Há 5.000 anos atrás, ela não estava batendo. Era criança. Então, você verifica que até nas escalas dos mundos, nós temos outras escalas, assim como nós. Há 50 anos atrás, eu era um neném. Hoje eu sou um adulto. Então, existe um mundo de provas e expiações, criança, adulto e maturidade, terceira idade. Nós somos ele hoje. Estamos na terceira idade. Nosso mundo de provas e expiações está na terceira idade. Ou seja, quando nós virarmos para o mundo de regeneração, nós vamos ser o quê? Regeneração infantil. Por isso que o mal no início ainda vai habitar. Por quê? Nós vamos chegar lá no mundo de regeneração terceira idade. Aí começa uma grande evolução. Então vai existir o mundo ditoso criança, jovem, terceira idade. E por aí vai. Por aí vai. Né? Júpiter. Né? Quem estava com a gente comigo ontem falando de Júpiter? Acho que estava a Luciana. Quem estava? Eu. Foi a Verônica? Eu estava. Foi a Nelma foi falar de Moza. Aí, Verônica, a gente está falando de Moza, habitação em Júpiter, tá? Quem disse que Júpiter é um mundo ditoso de terceira idade? Ele é um mundo ditoso de infantil ainda. Por quê? Porque ainda está com as encarnações lá. Vocês percebam que existem essas escalas. Você vira e fala assim, virou mundo ditoso. Ah, perfeito. Não, gente. Tem uma escala ali dentro. Olha para o nosso mundo de provas e expiações. Ainda somos materiais. Vai entrar no mundo de regeneração, somos materiais ainda. Somos materiais. Então, a gente não consegue enxergar. A gente sabe. Através da escala, a gente vai tirando por base isso aí. Ou seja, mundo celeste. Alguém viu o mundo celeste? Primeiro que a gente não vê mundo celeste. Se você vê mundo celeste, não é mundo celeste. Nem com telescópio. É imaterial. Como que eu com uma coisa material vou ver alguma coisa imaterial? Não tem. Não tem. Mundo celeste a gente não sabe. Eu estou falando, a gente não sabe como. Né? Se o corpo de um espírito puro é tão etéreo, como que a gente vai enxergar o mundo celeste que eles moram? Não tem. Não tem o conjunto deles. Como que eu vou encontrar um grupo de espíritos puro? Não tem, não consegue. Né? Então, esse versículo 3 aqui que você leu, que diz assim, o que será possível se formos encontrados vestidos e não nus. Quer dizer que essa habitação celeste nós só vamos conseguir alcançar se passarmos pela vestimenta da terra, pela vestimenta carnal aqui. Sim, sim. Seria isso a interpretação desse versículo 3. Então, mas o nu... Eu interpretei diferente. Não, mas peraí. Vamos com calma. O que vou chegar aqui no 3. Ó. O que será possível se formos encontrados vestidos e não nus? Nós não estamos nus. Agora, nós aqui. Estamos vestidos na carne. Isso! Estamos vestidos com esse corpo anímico. Eu interpretei diferente. Eu interpretei nus dos valores morais. Quando nós estivermos vestidos dos valores morais, né, das nossas virtudes, aí sim, é uma vestimenta espiritual. Quando ele fala nu, para mim, simboliza o espírito que está ainda em evolução, que está ainda cheio de imperfeições. Por enquanto, nós ainda estamos nus. Ok, mas eu vou seguir a linha de Paulo. Ele está falando do corpo. Ok, isso que você falou, Jane, ok, muito bom. E, aliás, eu incentivo essa interpretação, porque é uma outra parte do texto que a gente não viu. A gente tem que ter isso mesmo. Mas na linha paulina... Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Seitos Perfeitos, ele fala que a verdadeira vestimenta do espírito é a caridade e ao esforço de reforma íntima. Ok. Então, assim... É o que eu falei anteriormente, serve para quê? Vestido
quando você procura dignificar o corpo que você recebeu nu. Quando eu volto esse corpo para os prazeres, Ok. para o mundo A gente terreno, despido das tô nu. impurezas. Ok. Isso é a ressurreição. Então, deu uma travadinha aqui para mim, eu não consegui pegar tudo que vocês falaram, tá? Mas eu senti que o que a Jane falou é o que eu falei, só que é o contrário, é o inverso. Calma. Take it easy. Entendeu? Ao inverso no sentido de que ela falou vestidos da vestimenta da purificação dos sentidos, né? De tudo que a gente Certo. ainda carrega aqui. Mas a gente só consegue depurar isso na vestimenta da carne. A gente não Isso. consegue vestir. A gente não consegue Certo, fazer certo. É isso que eu lá quero no mundo chegar. espiritual. Lu, é esse ponto que estava faltando na interpretação da Jane. É isso aí. A É, gente só vai porque eu vi que conseguir foi essa só o purificação aqui. É. Aqui. Isso aí, é isso aí. Essa é a linha. Não, Tá Mas certo. quando eu falo que o nu simboliza o espírito que retorna à pátria espiritual, né? Sem os valores morais, o que ele vai precisar? Ele vai precisar voltar ao corpo para desenvolver esses valores. Isso. É isso aí que a gente tem que entender. Entendeu? Porque assim, o processo de ressurreição é o ficar despido das impurezas. Ok, gente? Ok. Por favor. Né, Verônica? Você quer falar? Você levantou a mão? Não, Foi quem sou levantou? eu, Foi sou a eu. Valéria, desculpa. Aqui, Sidney, não sei se eu ajudaria falando isso. Tem duas vertentes aí no que nós estamos falando. Você está falando numa linha de Paulo, que está falando Sim. do corpo físico e do corpo espiritual. Já a Luciana, com a Jane, com a Ângela, elas já viram uma coisa além disso, mas são duas vertentes Mas completamente elas chegam em paralelo. Elas não são diferentes, elas estão Não, seguindo em paralelo. vamos ver, não é que uma tem que sobrepor a outra, Sim. elas são, mas como se fossem dois raciocínios Sim, que se complementam e tal, mas não podem se confundir. sim. São dois raciocínios, não sei se ajuda a pensar assim, mas o que eu vi É isso é aí. isso. Você está levando numa linha, que você está falando que é a linha paulina, e elas estão vendo Uhum. conteúdo espiritual além disso. Elas estão complementando o estudo, na Complementando. verdade. É isso aí. Não sei se é exatamente isso, se ajuda. Perfeito, perfeito. É isso aí. Elas estão complementando o estudo. Não está errado. Ela está complementando, porque assim, quando ele falou assim, que eu falei do nu, que é o corpo carnal, que a gente está revestido com esse corpo anímico, a gente falou assim, beleza, mas a gente só vai conseguir essa depuração quando a gente ficar despido. A Anger também falou, despido das nossas impurezas, da perfeição. É exatamente isso aí. Por quê? Porque a gente vai ter o tabernáculo celestial, que é a purificação. É a encarnação, o tabernáculo celestial é a última encarnação nossa. Mas para a gente fazer isso aí, a gente tem que ficar nu. A gente tem que ficar nu. O que será possível se formos encontrados vestidos e não nus. Ou seja, a gente tem que estar vestido para poder estar purificando as nossas imperfeições. É exatamente isso aí. A letra B da BJ, você leu? Paulo espera ser digno da vida eterna, assim como a nudez traz conotações de pecado e de castigo. Faz referência, inclusive, a Isaías 22:4, onde ele vai falar: tira o pano de saco de sobre os teus lombos, descalça sandálias, quer dizer, né? Despir de tudo isso. Sim, tá certo. É isso aí, Anger. Tá ok. Muito bom. E a gente tem que despir disso aí. Por isso que ele fala no 2 que nós estamos gemendo. Desejo ardente de revestir. Por quê? Viver no mundo de prova e expiação também não causa dor. A evolução nos causa dor, é o que a gente falou. O corpo físico nos causa dor. Né? Qual que é a nossa morada real, gente?
qual é a nossa morada, o nosso verdadeiro lar? É o material? Não. Não. Então, é o celestial. Nosso verdadeiro lar. E quando ele fala, né, dessa morada, do tabernáculo, né, o tabernáculo somos nós. Somos nós. Então, tudo que a gente está colocando aqui, que nós estamos avaliando, é o processo de pureza, o processo de purificação. O que o Paulo está nos convidando? Está nos convidando a olhar o destino final, que é a primeira ordem. É a nossa herança. Somos herdeiros, qual que é a nossa herança? O tabernáculo celestial. Paulo está nos convidando a olharmos lá na frente. Para quê? Para que hoje, agora, nós façamos o nosso processo de purificação, porque nós temos um alvo para atingir. E isso é importante. Por quê? Por que eu vou fazer o autoconhecimento? Por que eu tenho que controlar meus vícios? Para quê? Para quê? Vou fazer isso para quê? Paulo não. Paulo está convidando a olhar e falar assim, não, você merece o tabernáculo divino. Você merece a morada celestial. E para isso, nós temos que gemer, sentir as dores, fazer o processo de purificação, porque senão fica sem sentido. Vestir as vestes da justiça, igual a Ângela colocou aí, ó. A veste simboliza a justiça, que é o quê? A depuração do que nós fizemos de equivocado. Uhum. Não é? Certo. Expurgar o que foi feito de equivocado simboliza que nós já temos o entendimento de que foi feita alguma coisa errada, ou seja, o primeiro passo já foi dado, né? O que precisa é a veste da justiça para fazer a correção daquilo que foi errado. A lei de ação e reação, de causa e efeito. A lei de ação e reação entra em causa e efeito. Isso aí. Né? Isso aí. Gente, vocês estão entendendo? Eu não sei se no meio disso tudo aí ficou uma trave para cá, uma trave para lá. Ah, não, dá para entender perfeitamente. Eu estou tendo bem devagar e eu estou colocando bem pausadamente para vocês essa questão do Paulo. Porque você vira e fala assim, nossa, mas Paulo está jogando. Eu falei assim, o objetivo que Paulo está nos colocando é ter um alvo, é ter uma meta. Mesmo que nós não entendamos o que é um espírito puro, o que é a morada celeste, a gente não tem noção. Mas Paulo fala assim, o seu alvo é aqui. Mas para isso, agora você tem que trabalhar a si mesmo. Você tem que se despir dos seus vícios. Você tem que fazer esse processo. Morrer. Não é simplesmente abandonar o corpo. Não é simplesmente isso. Isso não purifica ninguém. Isso não purifica ninguém. Essa vida plena. Senão, um Hitler, esses algozes da humanidade estavam todos purificados, porque morreram. Mas eles morreram para o pecado? Eles morreram para o pecado? A pergunta é essa. O que eles trabalharam a si mesmos? O que eles fizeram dos dons que eles tinham, dos talentos que eles tinham? A pergunta é essa. O alvo para eles ficou um pouquinho mais difícil, ficou um pouquinho mais distante. E para nós? Eu estou no caminho do alvo? É isso que o Paulo quer trazer para a gente ter essa visão. Não é viver só de eu vou chegar lá, eu vou ter a graça de Deus, Deus vai me agraciar, vai me tirar todos os pecados. Não, gente. Não é isso. Não é isso. Olha o que ele fala no versículo 4. Presta atenção. Pois nós que estamos nessa tenda, gememos acabrunhados, porque não queremos ser despojados da nossa veste, mas revestir a outra por cima desta, a fim de que o que é mortal seja absorvido pela vida. Vamos por partes. Calma, Luciana. Não joga pedra. Eu não tô falando nada, não. Calma. Eu não tô falando nada, não. Eu só ia fazer a minha anotação aqui. Vamos lá. A nossa mensagem. Vamos por partes. Vamos lá. Esses gememos acabrunhados, essa angústia, é essa limitação que a gente tem entre a matéria
e esse chamado para evoluirmos. Mas peraí, Jane, Isso que a gente rapidinho. geme. Não, peraí. Antes disso, eu vou interpretar parte por parte. Antes disso a gente tem, nós estamos nessa tenda. Tá, isso é Mas tem que óbvio. ficar claro. Tem que ficar claro. Aham. Estamos revestidos de carne. Uhum. Ponto. Pode botar aí. Agora vamos chegar ao que a Jane falou. Gememos acabrunhados. Onde nós estamos? No mundo de provas e expiações. Sofrendo, provando, gemendo, doendo, aflito. Até porque seria da nossa vontade, não ter que passar por aqui. Se você for perguntar para a gente, assim, senta aqui, querido, toma um café e fala aqui comigo, você queria estar aqui? Não, se eu pudesse pular essa etapa e ter um perispírito mais sutil, eu gostaria. Mas é o que ele fala no próximo. Não queremos ser despojados da nossa veste. Exatamente. Não queremos queimar a etapa. Isso. Não é? Há um processo evolutivo. Não queremos ser despojados da nossa veste. Ou seja, eu não quero... É exatamente o que a Lu falou agora. Se perguntasse, eu eu quero ir embora daqui. Mas eu não posso ser despojado da veste agora. Eu não posso. Eu não posso queimar etapas. Eu estou aqui agora. E eu tenho que aproveitar esse momento. Como Sidney, como Verônica, como Ângela, como Luciana, como a Martinha. Tudo, eu tenho que aproveitar agora. Eu não posso se despojar dessa veste sem ter feito nada. Não posso queimar etapa. Tem um processo evolutivo. Não me é permitido, na verdade. Não é nem não poder, não é nem eu não posso. Existe um processo para que isso se conclua. É a lei divina, eu não posso É fugir a dela. lei divina. Se perguntasse para cada um de nós, a gente quer sofrer, a gente quer... Não, não quero, mas eu vou ter que passar. É a criança. Se você perguntar para a criança todo dia, você quer ir para aula? Ah, deixa eu ficar em casa, tá chovendo, tá frio. Não, tem que ir para aula. Tem que aprender. Isso é como que é? Acabrunhar. É a dor. É o processo de aprendizagem, ele é doloroso. Você tem que sair de casa, você tem que enfrentar, você tem que sentar numa carteira dura. Tem aquela professora. Esse é o processo evolutivo. Não pode ser despojado da veste. Não pode queimar a etapa. Ó, outra parte agora. Esse é o conflito entre o que eu sei, que é o que eu gostaria, e aquilo que eu sei. Ah, sim, é. Esse conflito é que gera essa angústia. É. Por isso que a serpente ofereceu comer da árvore do bem e do mal lá. Por quê? Com a árvore do bem e do mal eu viro mágico, eu viro Deus, eu faço o meu mundo, eu faço o meu universo, o meu multiverso, onde tudo é perfeito. Esse gemer que você falou agora, Jane, é justamente o que nos traz a dor. Nós sabemos o que precisamos saber, mas não conseguimos ainda fazer o que nós sabemos. E é isso que nos causa... E o Paulo já tinha falado isso pra gente. O bem que eu quero fazer, eu não faço. A gente não consegue. consegue. Eu não quero, esse eu faço. Exatamente. A gente não consegue. É o que nos causa essa dor que ele está colocando aqui. Esses gemermos acabrunhados. Entendeu? Até porque esse acabrunhado aqui tem a cobrança de fora também. Entendeu? Às vezes a pessoa conhece um pouquinho do espiritismo ali, vê a gente dando uma pernada ou fazendo uma coisa aqui, ainda chega e fala assim, mas você é espírita fazendo isso? Aí a gente acabrunha, Imagina se eu não fosse. Imagina se não fosse. Imagina se eu não fosse. Né? Então aí é que está colocada essa dor aí. Foi exatamente isso que você falou agora. É dor, gente. Tudo que é dor gera evolução. Ela tem um propósito. Ela tem um sentido. Por quê? Porque isso é Deus. Mas voltando aqui, a última frase aqui, ó, que é de eu. Olha lá. Mas revestir a outra por cima desta, a fim de que o que é mortal seja absorvido pela vida. Então, ou seja, revestir a outra por cima desta, né? A gente evoluir. Evolução, o nosso perispírito vai ficando sutil, é a evolução, é o processo de, conforme Kardec colocou lá, nascer, crescer, morrer, renascer e ainda progredir.
Essa é a tal lei. Para É a quê? construção do edifício. É, É a construção do edifício do lado de lá. A edificação de quem nós realmente chegaremos a ser. chegaremos lá no último andar. E isso tudo tem que ser absorvido pela vida imortal para sempre. É o que ele está colocando aqui. Absorvido pela vida. E quem nos dá isso? Versículo 5. E quem nos dispôs a isso foi Deus, que nos deu o penhor do Espírito. Então, você observa que Paulo tinha noções da vida espiritual, que se ele não tivesse noções, e nos seus estudos, Estevão, Abigail, Jesus não conseguiriam falar através dele. Ele tinha essas noções. Por isso que eu falei no início do capítulo 5 para vocês. A impressão que dá é que o próprio Jesus está falando isso aqui. Porque é muito avançado. É muito avançado. Eu estou falando uma opinião pessoal minha, tá, gente? Por favor, isso aqui é uma opinião pessoal do Sidney. É como se ele estivesse completando o Evangelho de João, que fala do Pai, que fala do caminho, da verdade e da vida. Aqui ele já está colocando o ponto final lá. Isso é opinião minha, tá, gente? Por favor. Então, mas mesmo assim, Paulo tinha que saber disso aí. Então ele vê esse corpo celeste, ele viu Cristo. Então ele viu o corpo celeste, ele viu Cristo celeste. Paulo teve experiência das vozes diretas. Das vozes diretas que aconteciam na igreja de Antioquia, gente. Ele teve essa experiência. Ele sabia do acontecimento do mundo espiritual. O Sidney, o Paulo, além de ter entendido a mensagem de Jesus, ele deixou também essa mensagem para a humanidade. Então, até a gente atingir os mundos celestes, isso aqui, cada vez que a gente reencarnar, nós vamos aprender de uma forma. Isso é para o resto das nossas reencarnações. No mundo de todos, a gente ainda vai estar estudando isso aqui. Você pode anotar aí, escrever, guarda quando você estiver bem próximo à sua desencarnação. Você faz ele assim, fala assim: olha, na próxima encarnação eu vou pegar isso aqui que eu continuo de onde parei. Exatamente. Mas é verdade, gente. Gente, as bem-aventuranças é o código de ética moral do mundo celeste. E você acha que eles não exercitam isso, gente? O perdão, a aflição, a misericórdia, ser manso, ser justo, ser limpo de coração. Jesus trouxe o que eles fazem no mundo celeste para a gente. O que ele jogou? Ele jogou o nosso ponto final. É o que Paulo está fazendo aqui. Só que Jesus não falou de tabernáculo celestial, não falou da morada, não falou da ressurreição. Paulo está esmiuçando. Olha o quanto que Paulo está nos presenteando com tantas falas espíritas. Paulo, gente, vamos falar assim, de boa. Paulo deixou um legado espírita. 2 milênios depois, a gente está estudando com a doutrina espírita aqui. Olha o quanto avançado ele estava. Sidney, quando ele fala em penhor do espírito, eu posso interpretar como sendo a consciência que ele nos deu, que já está escrito, né, que a lei moral está escrita na nossa consciência, que isso já vem com a gente? É isso mesmo. Ele nos deu o penhor do espírito. É isso aí. Ele nos deu um impulso, ele nos deu o start, ele nos deu a consciência. É isso aí. Vem de Deus. Eu pensei em penhor como empréstimo. Não? Eu entendi como empenho. Não sei se eu interpretei errado. Um impulso. Porque através da consciência que ele nos dá, a gente já tem essa intuição do além-túmulo, da espiritualidade, esse desejo inconsciente que a gente tem de evoluir, de crescer, de saber que tem algo no final, né? Desde os lados dos selvagens, eles sempre têm um Deus, essa ideia do poder de alguma coisa acima. Isso vem com a nossa consciência.
E isso foi ele que nos deu. Eu fiz essa interpretação dele também, porque vem de Deus. O que eu quero deixar claro aqui, gente, é que para nós, não vou dizer que é muito claro. É claro. Não vou dizer que é muito claro, não, que seria muita propensão também, né, gente? É claro. Mas o que aconteceu durante esses milênios? Através de dogmas, de visão muito políticas, fechadas, de religiões, se criou muitas particularidades em volta de Paulo. Coisas que Paulo era contra e hoje está sendo feito. Então, esse texto, os estudos que eu fiz, esse texto que a gente acabou de ler, para algumas religiões, está falando da volta de Cristo. E onde que está a volta de Cristo aqui? Você tem que dar muita volta para fazer isso aqui. Está falando da volta de Cristo. Mas eu não vou entrar nesse mérito não, tá, gente? Senão eu não vou confundir, não. Meu objetivo aqui é simplificar. Então, o que a gente está vendo aqui? Está vendo imortalidade da alma, está vendo reencarnação. Então, vamos colocar aqui. Nós somos bem-aventurados, aqueles que leem e compreendem. Nós somos bem-aventurados. Porque estamos lendo, estamos compreendendo. Falta a bem-aventurança dos que leem, compreendem e colocam em prática. Falta isso. Entendeu? É o que Paulo falou, a gente está tirando o véu. A gente está tirando o véu. Tiramos totalmente? Não. Não, é o que eu estou falando aqui. Aqui não tem nenhum estudioso. Nós estamos fazendo as coisas mais simples. Né? Vamos avançar mais um versículo aqui, o 6. Por conseguinte, estamos sempre confiantes. Sidney, tem um Emmanuel, não tem? Só no 7. Só no 7, que eu anotei aqui. Tá. Tá. Voltando aqui, ó. Por conseguinte, estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto habitamos neste corpo, estamos fora da nossa mansão, longe do Senhor. Gente, precisa nem interpretar isso aqui. Agora eu viro e falo assim para vocês. Para mim foi enxerto e razoável. Agora eu falo assim, compliquem isso aqui. Eu tenho que dar muita volta para eu complicar isso aqui. Porque foi muito claro. Nós estamos longe do Senhor. Estamos fora do nosso lar. Estamos fora do nosso verdadeiro lar. Mas temos que ter o quê? Bom ânimo, confiança. Ele está falando, estamos longe da mansão. Por quê? Porque eu não estou no meu processo evolutivo. A mansão, aonde eu vou morar, ela está lá. Mas eu tenho que percorrer todo esse caminho para poder chegar lá. E como percorremos? É o que a gente vai ver mais para frente. São os versículos mais para frente. É o 8, o 9, 10 que a gente vai ver aqui. E outra coisa, se lembra que no estudo passado, no capítulo 4, que a gente falou, atribulados, dificuldades, perseguidos, prostrados, é a dor. É o acabrunhado. É a dor. Olha como que Paulo preparou para a gente chegar até aqui nesse capítulo, nesse estudo. Os versos do 8, 9, 10 lá do capítulo 4 são as dores, é o caminho. Mas a gente não está aniquilado. A gente não está vencido. Por quê? Ele está falando aqui, ó, estamos sempre confiantes. Sempre confiantes. E apesar do corpo nos limitar, mas nós precisamos dele para poder evoluir. Lógico. É lógico. Por isso que a gente tem que tratar bem o corpo. Não há como chegar à mansão se não for por esse corpo. Para nós, não. Não tem como. Não tem como. Entendeu? É o que a gente falou. Não tem como eu aqui na Terra hoje fazer minha última encarnação. Não tem como. Não tem. Chico não fez isso, Bezerra não fez isso. Não tem como. Não tem como. E aí o versículo 7 fala, pois caminhamos pela fé e não pela visão. Ou seja, presta atenção no que ele falou. Ele acabou de falar,
Ele acabou de falar que nós estamos longe da mansão. Ou seja, eu não estou vendo a mansão, então eu tenho que caminhar pela fé. Eu não estou vendo, eu não tenho a visão, então eu tenho que ser confiante, eu tenho que caminhar pela fé. Olha como a profundidade que ele coloca aqui. Por quê? Pela fé eu sei que eu vou chegar lá. Eu não estou vendo, mas eu sei que eu vou chegar lá, porque eu sou confiante e caminho pela fé. Não é pela visão. Se fosse pela visão, é o que eu falei, não adianta, eu não estou vendo. Como que eu vou fazer uma coisa? Vou chegar lá se eu não estou vendo. Então você tem que acreditar. Certo, gente? Vamos pegar o Emmanuel na semana que vem? Que aí a gente faz um apanhado de novo. Se vocês lerem esse textinho de novo aí, do versículo 1 até o 7 de novo, achar alguma coisa, entendeu? A gente faz um pequeno resumo para ficar bem claro, para a gente poder seguir para frente. Aí faz o 7, pega o Emmanuel e vamos para frente. Pode ser? Então paramos aqui. Cidinho, então a próxima semana começa o 8, né? Não, vamos pegar o Emmanuel do 7. Só para a gente completar e aí a gente vai para frente. Mas antes eu vou fazer sempre um pequeno resumo do que a gente falou, só para a gente deixar bem claro. Show. Ok, pessoal? A cabecinha de vocês não está fervendo não, né? Tá muito bom, né? Tranquilo. Qualquer coisa no mundo espiritual, quando a gente se reunir, vocês perguntam direto para Paulo. Ô, Jane, eu tô igualzinho o Pikachu aqui. Soltando os raiozinhos aqui. Vou virar um Pokémon aqui. Fechamos então. Deixa eu só colocar essa observação aqui. Esse capítulo, você gravou direitinho aí, né? Porque esse aí nós vamos ter que assistir de novo. Boa. Assistam de novo. Escrevam de novo. É o que eu estou falando. Semana que vem eu vou abrir. A gente faz um pequeno resumo, porque para a gente prosseguir para frente, a gente tem que ter um encaixado isso aqui. Aí a gente vai. Entendeu? Beleza, gente. Mas é isso aí mesmo, gente. Conforme a gente falou, tem que ter dor. Se não tiver dor de cabeça, é que não tá evoluindo, não. Tem que ter dor de cabeça. Se não tiver dor de cabeça, eu não tô entendendo nada. Quem falou que vai ser fácil? Quem falou? Ninguém falou, né? Perfeito? Vamos então. Ô Jaque, a sua estreia hoje, o seu retorno, você encerra pra gente com uma prece? Eu só veio para fazer prece, né? Ah, eu sei. Obrigado. Jesus amado, Mestre querido, Espíritos que nos auxiliam da falante de Paulo, pedimos o vosso auxílio e a vossa proteção, para que possamos usar o nosso corpo físico, a nossa morada temporária, da melhor forma possível, para que quando chegamos ao mundo espiritual, possamos edificar, sermos cada dia melhores. Muito obrigada pelo estudo de hoje, que possamos durante a noite voltar a estudar, tirar nossas dúvidas e aprofundar mais. Assim seja. Assim seja. Muito bom. Muito bom, gente.